dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso podcast Medicina do Conhecimento. Aqui você pode compartilhar ciência e informação a qualquer momento e em todo lugar. Eu sou Pablo Guzmán, o anestesiador. Juntos falamos sobre tendências, dicas e a prática da medicina, além de assuntos sobre qualidade de vida. E como compartilhar e multiplicar, trazemos mais um assunto sem fronteiras no mundo do conhecimento. O Euroanesthesia, Congresso da Sociedade Europeia de Anestesiologia e Cuidados Intensivos, é reconhecido mundialmente como um dos congressos anuais mais importantes e influentes em anestesiologia, dor, medicina perioperatória e terapia intensiva. É verdadeiramente uma plataforma internacional excepcional para aprimorarmos o conhecimento, revisarmos técnicas inovadoras, aprendermos sobre novas diretrizes e nos comunicarmos colaborando e interagindo com um grande público internacional. Com o patrocínio científico da Pfizer, grandes avanços que mudam as vidas dos pacientes. Medicina do Conhecimento traz para você, caro ouvinte, os principais pontos discutidos na área de dor e anestesiologia. No 6º podcast dessa série, uma discussão sobre o que mudar no tratamento da dor aguda. Um dos grandes desafios para o manejo da dor aguda é a adesão da equipe aos protocolos institucionais, incorporação de novas drogas e novas tecnologias e efetiva comunicação entre equipe, paciente e seus familiares. O que podemos mudar no tratamento da dor aguda foi um tema multiprofissional do Congresso Europeu de Anestesiologia de 2022, reunindo profissionais distintos com visões e profissões diferentes. A enfermeira Rianne von Bockel, professora assistente do Departamento de Anestesiologia, Dor e Medicina Paliativa da Radboud University Medical Center, na Holanda, trouxe para a discussão a necessidade de educação para o paciente. Essa necessidade não é tão recente assim, pois institutos de saúde e sociedades de especialidades vêm mostrando suas recomendações para educação pré-operatória e planejamento do manejo da dor perioperatória. Afinal, uma adequada educação dos pacientes pode proporcionar melhor conhecimento do paciente e o autogerenciamento, aumentar sua satisfação, reduzir sua ansiedade, reduzir o consumo de opioides pós-operatório e reduzir o tempo de internação. Se colocarmos os pequenos estudos e recomendações em análises sistemáticas, podemos não encontrar altos níveis de evidência, segundo padrões atuais de análise. Usando como fonte o Grupo de Trabalho de Medicina da Dor do Colégio de Anestesistas da Austrália e Nova Zelândia, a psicoeducação da dor realizada antes da cirurgia preemptiva ou durante todo o perioperatório preventivo é um componente subutilizado da analgesia multimodal, que pode reduzir a intensidade da dor, uso de analgésicos, tempo de internação, retorno ao departamento de emergência, ansiedade do paciente e possivelmente dor pós-cirúrgica crônica. Uma gestão mais eficaz da dor aguda resultará de uma educação adequada e estruturas organizacionais para a entrega de alívio da dor, ao invés de mais técnicas de analgesia por si. Essa oferta de informação necessita ser iniciada desde seu primeiro dia do diagnóstico, passando pelo preparo pré-operatório antes mesmo de sua internação, pois pode não haver tempo suficiente para isso em casos ambulatoriais e, principalmente, durante sua permanência hospitalar, devido à quantidade de informações muitas vezes associada ao seu plano terapêutico. Ferramentas que se adequam à cognição do paciente e métodos lúdicos farão a diferença quando a individualização se faz necessária. O processo total engloba entendimento de mecanismos dolorosos, necessidade de tratamento, identificação do melhor score para cada paciente, intervenções farmacológicas ou não, efeitos esperados e eventos adversos. O processo total engloba entendimento de mecanismos dolorosos, necessidade de tratamento, identificação do melhor score para cada paciente, intervenções farmacológicas ou não, efeitos esperados e eventos adversos, a transição para a descontinuidade do tratamento e cuidados pós-alta. Algumas publicações relatam alguns métodos mais eficazes que outros e devem ser considerados e adaptados ao processo institucional. Resultados mostraram que os mais efetivos seriam métodos combinados, estruturados
e culturalmente apropriados para pacientes específicos, quando comparados à metodologia espontânea ou genérica, utilizando o conhecimento empírico dos profissionais envolvidos. O uso de ensino digital por múltiplas plataformas de vídeo e áudio, associado a material escrito, se mostraram mais eficientes que contato exclusivamente verbal, por estratégia única para a retenção de conteúdo. Além de métodos demonstrativos com a participação do paciente, ofereceram mais capacidade de aprendizado do que discussões exclusivas. Deve-se ressaltar que a informação deve respeitar a idade apropriada do paciente e voltada para o nível de compreensão e alfabetização sobre assuntos em saúde, nível cultural, competências linguísticas, com oferta de suporte com oportunidade de tempo para a formulação de questões e recebimento de respostas úteis. A escolha de assuntos pertinentes como temas educacionais frente ao momento perioperatório deve respeitar também os interesses institucionais e campanhas associativas. As sociedades normalmente escolhem temas a serem divulgadas usando por base campanhas anuais e mensais a partir de um calendário da saúde. O uso de tecnologia cada vez mais agregada à rotina dos pacientes também é ferramenta sólida na difusão da informação. Um jogo de computador pode ser um método eficiente de aprendizado sobre o manejo da dor, pois tem potencial para melhorar o conhecimento e é apreciado pelos usuários, como citado por Indagotir e colaboradores do Hospital Universitário da Islândia, em trabalho publicado em maio de 2017 no Journal JMIR Serious Games. Acrescento aqui nossa experiência pessoal com o aplicativo para Android e iOS Anne, uma aventura no mundo da anestesia. Trata-se de um serious game ou jogo educativo com o objetivo de oferecer informações sobre o caminho perioperatório para anestesia pediátrica. A ideia principal é trazer o paciente como parte do time de cuidados, uma vez que sua adesão, entendimento e participação são fundamentais na melhoria do seu próprio processo de cuidar. Em raciocínio comum no contexto do que podemos mudar no tratamento da dor aguda, o professor Dr. Ulrich Stammer, de Bern, na Suíça, abordou a necessidade de maior e melhor comunicação. De maneira simplória, a ideia de que a cirurgia está feita não é suficiente para o processo de cuidado, devendo-se perguntar rotineiramente sobre a experiência do paciente, aqui principalmente sua experiência álgica. Os resultados medidos dependem de aspectos somáticos referente à doença, suas comorbidades e ferramentas diagnósticas, além de aspectos psicossociológicos, incluindo sentimentos de medo, ansiedade, risco de não melhora, implicação pela própria doença, alterações funcionais, habilidade de lidar com cada dia. Para alguns pesquisadores, tais aspectos podem representar alguns pontos na escala visual analógica de dor. Aspectos somáticos serão tratados por analgésicos e técnicas analgésicas intervencionistas, mas não cabe apenas o uso desses métodos unidimensionais em um processo multidimensional como a dor. Quadros e sintomas depressivos prolongam o uso de opioides no pós-operatório, enquanto que, por outro lado, a sensibilidade genética de algumas populações para o uso de opioides foi associada ao aumento do risco de depressão maior. Em relação aos métodos unidimensionais de mensuração da dor, Blumstein mostrou em trabalho de 2008 no Academic Emergency Medicine que a escala analógica visual da dor não define desejo de analgesia em pacientes com dor aguda. No tratamento de condições dolorosas, ele incentiva ao clínico o papel conjunto de determinar se a dor do paciente está adequadamente controlada ou se é necessária a analgesia. Demonstraram que a escala analógica visual de dor carece de capacidade discriminatória aceitável para ser considerada uma ferramenta exclusiva e viável para identificar pacientes que desejam medicação para dor no ambiente de emergência. Especularam então que o método mais simples e eficaz para fazer essa determinação seria simplesmente perguntar ao paciente sobre sua necessidade de medicação para dor. Pacientes com escalas acima de 4 não relataram a necessidade de mais analgésicos nas unidades de emergência estudadas, mesmo com valores correspondendo à intensidade severa. Isso também foi demonstrado na publicação de Coleman e colaboradores em junho de 2021 no Journal of Pain,
Foram analisadas respostas de quase 80 mil pacientes, dos quais 10,7% relataram desejo de receber mais tratamento da dor. O modelo de equação de estimativa generalizada de Poisson mostrou que as mulheres tinham uma razão de risco menor para responder essa pergunta com sim. Fatores que mais aumentaram o risco foram intensidade máxima da dor maior que 6 em 10, em uma escala de classificação numérica, e qualquer interferência da dor. A maior redução no risco foi observada se aos pacientes fossem permitida a participação nas decisões de tratamento da dor e se sentissem que receberam informações no seu tratamento. A pequena proporção de pacientes com desejo de receber mais tratamento da dor, mesmo para altos scores de dor, abre a discussão sobre a compreensão dos médicos sobre excesso ou subtratamento da dor e questiona o uso exclusivo de scores de densidades da dor como indicador de qualidade. O papel não somente da comunicação se faz importante, mas também da forma de abordagem de seu conteúdo. Choi e colaboradores da Universidade de Adelaide, na Austrália, publicaram no British Journal of Anesthesia em maio de 2013 um estudo randomizado que correlacionou dor e conforto após cesáreas. Um estudo anterior já demonstrava que, na avaliação da dor após cesarianas, as mulheres são mais propensas a relatar dor quando perguntadas: "Você tem dor?", comparando-se com quando perguntavam às mulheres: "Você está confortável?". Quando os pacientes foram questionadas se estavam com dor após o procedimento cirúrgico, um sim seria mais provável do que se questionado como você está ou você está confortável. Com o uso da palavra dor em uma frase, pode-se levar a comunicação a funcionar como sugestão. Os autores evitaram perguntar sobre dor e conforto ao mesmo paciente, randomizando para conforto e dor, mas ainda perguntou-se sobre diferentes aspectos da experiência pós-operatória de forma padronizada. Os principais achados do estudo mostraram que, ao comparar escalas para dor e conforto, scores mais baixos de dor são encontrados para maiores scores de conforto. Publicado no Science Translation Medicine em 2011, um artigo de Ulrike Bengel e seus colaboradores do Departamento de Neurociências da Universidade de Oxford revelou o efeito da expectativa do tratamento na eficácia do uso do remifentanil. Nesse estudo, pessoas saudáveis foram expostas a um estímulo térmico doloroso e também receberam um opioide, o remifentanil. Antes de cada administração do medicamento, os autores informaram aos sujeitos que o medicamento não teria efeito, que diminuiria a sensação de dor ou que pioraria a dor. Quando os sujeitos esperavam que a droga fosse eficaz, eles não ficaram desapontados. Eles experimentaram 2 vezes mais alívio da dor do que quando não esperavam obter nenhum benefício da droga, mas de fato obtiveram algum alívio. Em contraste, quando eles esperavam que o remifentanil piorasse a dor do calor, descobriram que a dor não mudou. Mas esses relatórios subjetivos podem ser influenciados por uma série de variáveis. O que estava realmente acontecendo dentro do cérebro desses indivíduos para mudar suas percepções de dor de forma tão dramática? Com imagens de ressonância magnética funcional, os autores examinaram a atividade cerebral durante o experimento. A própria dor térmica causa ativação de um chamado circuito de dor, que abrange várias regiões cerebrais, incluindo o córtex somatosensorial, o córtex cingulado, a ínsula, o tálamo e o tronco cerebral. A expectativa de aumento da dor foi acompanhada por mais atividade neural no hipocampo, córtex cingulado médio e córtex pré-frontal medial, áreas do cérebro que medeiam o humor e a ansiedade, do que foi observado nessas regiões durante a expectativa de analgesia. Por outro lado, indivíduos que esperavam que a droga atenuasse sua dor apresentaram aumentos no córtex cingulado anterior e no estriado, sinais de que mecanismos descendentes de inibição da dor estavam associados. Estas pistas sobre como nossas crenças podem afetar a maneira como vivenciamos o tratamento médico para a dor podem melhorar a prática da medicina. Um medicamento com efeito biológico verdadeiro pode parecer ineficaz
para um paciente condicionado a esperar falha, seja ele inscrito em um ensaio clínico ou tratado em consultório médico. A educação do paciente sobre os tratamentos pode ajudar a combater esse problema, moldando as crenças para maximizar sua eficácia. Se os tratamentos apropriados forem acompanhados de palavras encorajadoras, um pessimista pode se tornar um otimista sobre sua futura saúde. A professora Helena Bolley, da Universidade de Rennes, na França, respondeu à questão sobre o que mudar no tratamento da dor aguda, focando no uso de mais coanalgésicos. É bem fundamentado na literatura que o uso de uma abordagem multimodal, onde diferentes classes de analgésicos são combinados para o manejo da dor pós-operatória em crianças e adultos, podem melhorar os cuidados. Um fato importante é que sobre o uso de analgesia multimodal usada diariamente, combinando alguns grupos de fármacos, não sabemos exatamente os resultados dessas associações múltiplas, ou pelo menos não estão totalmente estudadas. Estamos longe de finalizar com detalhes todas as associações possíveis e usadas na prática, mas algumas publicações já abrem discussões e respostas para isso. Na meta-análise de Martinez, publicada no British Journal of Anesthesia em 2017, sobre o uso de analgésicos não opioides em adultos após cirurgia de grande porte, concluíram que, apesar da falta de comparações diretas e relatórios insuficientes sobre efeitos adversos graves, acetaminofeno combinado com anti-inflamatório não hormonal ou com Nefopam foram superiores à maioria dos analgésicos usados isoladamente em termos de redução do consumo de morfina em PCA. 3 analgésicos usados sozinhos, alfa-2 agonistas, anti-inflamatórios e inibidores da COX-2, foram os mais eficientes, sendo tramadol e acetaminofeno os menos eficientes. O estudo Octopus, também publicado no British Journal of Anesthesia em 2019, comparando diferentes analgésicos não opioides com morfina para analgesia pós-operatória, mostrou que a combinação de 3 analgésicos, paracetamol, Nefopam e cetoprofeno, com morfina, permitiu uma redução da quantidade de opioides nas 48 horas de pós-operatório, associada a uma analgesia superior nas primeiras 24 horas após a cirurgia, quando comparado apenas com morfina. Interessante que o estudo apresentou um número pequeno de pacientes, 237, em função da desistência dos centros pesquisadores, que se recusaram a continuar o estudo com um grupo controle apenas com morfina. Julgaram eticamente inadequado oferecer apenas opioides como exclusivo tratamento para os pacientes. Compartilhe conosco sua experiência nesse assunto. Ative a notificação para ser informado quando o novo podcast for publicado. Escolha a sua plataforma, ouça mais podcasts, siga no Spotify, Deezer, Apple, Google Podcast, na sua Alexa pelo Amazon Music, SoundCloud, YouTube e mais uma dezena de agregadores. No Medicina do Conhecimento, você escolhe o player da sua preferência. Deixe seu like onde ouvir. Você pode entrar em contato e sugerir o próximo tema. Fique ligado nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.